CBN Talk Show. Eu conversei com o Jaime Troiano, da Troiano Branding, e o Darcio Oliveira, que é diretor de redação da revista Época Negócios. Falamos sobre a importância de uma marca forte e os fatores que constroem a reputação de uma empresa. O evento, o Talk Show, foi realizado na última terça-feira no auditório da ISPM, em São Paulo. Bom, começando já que o tema é a importância das marcas fortes em momentos de crise, então, e já que estamos num momento de crise, uma crise muito profunda que atinge fortemente as marcas, uma empresa que tenha uma marca efetivamente forte, essa força é garantia de sobrevivência num momento turbulento como esse. Jaime. Prazer estar aqui nessa casa maravilhosa. Obrigado pelas tuas palavras, Fiorentini. Obrigado pela Editora Globo, pela parceria que já tem 8 anos. Né? Sim, marcas fortes têm essa capacidade de serem uma forma de blindagem contra momentos inesperados, contra transtornos que às vezes nós não controlamos. Não tenho a menor dúvida disso. A marca forte tem a capacidade, em primeiro lugar, de criar equipes engajadas, de atrair quadros mais fortes, de criar relações com fornecedores também mais estáveis e de atrair clientes em momentos mais difíceis como esse, porque os clientes sabem que marcas fortes são capazes de gerar resultado mais rápido. Agora, o que é marca forte, o que é marca em última instância? Eu vi uma expressão há pouco tempo do Jeff Bezos, criador da Amazon, que disse o seguinte: marca é aquilo que falam de você quando você sai da sala. Eu acho que é isso que a gente espera de uma marca, que falem da gente quando nós saímos da sala, só que esse é um processo lento de consistência em que não se permitem pecados da porta da rua para dentro, nem da porta da rua para fora. A marca tem que ser guiada basicamente por 2 ou 3 palavras célebres. Desculpe dizer em inglês, mas como eu aprendi dos meus sócios. Be, do, say. Seja em primeiro lugar, do, faça aquilo que é coerente, consistente com aquilo que você é, e a partir daí você fala. Quando você segue essa consistência, as marcas ficam fortes, elas espelham que de fato a empresa é, porque a empresa sabe que marca não é um tapume, ela tem que revelar o que a empresa é de fato. Então, em última instância, marca forte é sim uma ferramenta de negócios e particularmente de defesa e proteção cautelar no momento de crise. Darcio, e para termos uma marca efetivamente forte não basta o discurso, né? Isso que, exatamente, eu acho que isso que o Jaime falou é muito importante, quer dizer, quando ele cita aí, marca não é um tapume para esconder, durante muito tempo, em algum tempo houve isso, né? Quer dizer, esse é um exercício diário, né? De você fazer um conjunto de atributos e atitudes ali na sua marca, que a transforme numa marca forte, porque ter bons produtos e serviços é prerrogativa, você tem que ter, então você tem que ter um exercício diário disso, e eu acho que é algo, queria até ouvir o Jaime também, que envolve diversos departamentos ali de uma empresa, quer dizer, não é algo que antigamente estava relegado ao marketing, vamos dizer, não, por exemplo, você pega o RH de uma empresa, então você tem, por exemplo, o RH é aquela turma que fica na fronteira, ele fica entre a trincheira dos soldados e o quartel-general, né? E ele tem que fazer todos os dias esse exercício de passar os valores e os princípios das empresas, que não tem que ser só uma folha de papel grudada em algum lugar, tem que ser um exercício diário, o exemplo. Então eu acho que essa combinação de fatores e de atributos e atitudes é que vão forjar uma percepção sensorial da marca que a torne forte. Eu acho que não dá para esconder marca. E aí as redes sociais, a internet tem um papel muito importante nisso. Nessa linha de que não pode ser só uma lista de boas intenções no papel e que precisa ir para a prática, e quando vai para a prática, demanda custos, né? E às vezes até você perde dinheiro uma vez que você prefere seguir alguns princípios éticos, por exemplo, né? Então tem um preço financeiro. Eu gosto de citar o autor das frases célebres que eu já ouvi na minha vida, do Tomás Souto Cita a Corrêa, fonte, da Editora Globo, mas Tomás Souto Corrêa, que diz o seguinte:
credibilidade, perdão, é isso mesmo, credibilidade gera rentabilidade. Ou seja, você pode a curto prazo achar que está gastando dinheiro, mas em última instância você está gerando valor. Então, na estrutura contábil normal das empresas, investimento em marca hoje, como vocês todos sabem, entra na conta de despesa. E a gente precisa cada vez mais ser capaz de mostrar que esses investimentos, que aparentemente são despesas, na verdade são formas de criação de valor. Não há como fugir de investimentos de comunicação de marketing, cada vez mais fáceis e, em certo sentido, mais complexos, com todas as oportunidades que a gente tem pela engenharia digital, mas fazer isso de uma forma consistente. Eu gosto muito de lembrar da história da Sherazade, das Mil e Uma Noites, que só não era morta pelo sultão, porque toda noite ela contava uma história e no fim da noite ela deixava o resto da história para o dia seguinte. E o sultão costumava matar as princesas porque elas contavam uma história, ia embora e ela era morta. E a Sherazade não fazia isso. Então, eu acho que toda marca tem que ser Sherazade de alguma forma, ter alguma história para contar permanentemente para que esse laço se mantenha. Tânia, isso custa dinheiro? Custa. Mas estamos falando de dinheiro, de investimento ou de valor, né? No interior a gente costuma dizer o seguinte, que você põe um porco do lado de cá, sai linguiça do lado de lá. Eu acho que é isso que nós precisamos provar sempre para os nossos clientes, para os setores financeiros da empresa, que a criação de marca é uma fonte de valor e não de gasto apenas. E estamos num momento, e quando falamos de crise, não é só a nossa crise econômica, mas também uma crise de identidade ética, que envolve profundamente as empresas. Petrobras é uma empresa com uma marca consolidada, derretendo por questões óbvias que todos nós sabemos, a Samarco por questões ambientais, Odebrecht, tantas empresas tão sólidas, né, que viram o seu nome se desmanchando, porque não cumpriram algumas regras que estão sendo colocadas aqui, né, do meio ambiente, da ética. E aí, uma vez que isso acontece, reconstruir a marca é um desafio imensamente maior do que construir do zero? Eu acho que sim, né? A gente vai voltar naquela coisa no dia a dia, né? De você trazer, quer dizer, você olha algumas empresas que têm notório saber, por exemplo, tecnológico, né? Caso de algumas empresas que você citou, por exemplo, tem uma excelência em tecnologia ou em pesquisa. As pessoas que trabalham ali talvez não tenham tem esse problema com a empresa, mas eles não deveriam pagar por esse problema com a empresa, né? Quer dizer, uma coisa que está mais acima deles, o que é uma pena, porque se você disser que uma Petrobras não tem know-how, que uma outra empresa não tem know-how, existe esse know-how. Eu acho que agora, quer dizer, sim, é um trabalho que tem que vir com uma nova administração, tentar reconstruir todos esses atributos, tentar no dia a dia fazer uma gestão em que tenha realmente essa participação de todos os departamentos para tentar reconstruir a marca. Eu lembro aqui de uma entrevista até que o professor Mário Sérgio Cortella nos deu, na época negócio, dizendo que ética não é cosmética, né? Você não pode simplesmente falar que tem ética, alguma coisa, você tem que praticar no dia a dia. Você não pode dizer somos sustentáveis, somos ambientalmente responsáveis, nossas motosserras são feitas com material reciclável. Quer dizer, isso não combina, não dá. Então você tem que ter esse exercício, eu insisto nesse exercício diário de reconstrução da marca e de valores. Só aí eu acho que essas marcas vão, a hora que elas provarem que, olha, não tem mais nada aqui, isso é uma empresa idônea, eu acho que aí passa-se para um outro patamar. O ideal seria que não tivessem tropeçado, né? Que os valores tivessem sido instituídos desde o início. Teria sido mais fácil. Mas foi assim com a Petrobras falando da Petrobras em particular, durante muito tempo. Não foi assim, desde os tempos de que eu li o Monteiro Lobato, né? Agora, só para lembrar para a Argentina, que você também leu, né? Exatamente, então posso ficar tranquilo. Muito bem. Agora, acontece que dentro da Petrobras, nós não podemos nos esquecer disso, existe uma multidão de pessoas, um exército de funcionários ou de colaboradores profundamente
tristes, ressentidos com o que está acontecendo, com uma mentalidade cultural média dentro da Petrobras que não reflete o que aconteceu com a Petrobras em função dos dirigentes propriamente. Então eu acho que a Petrobras tem todos capacidade de se recuperar, ela tem um propósito, uma razão de ser. Empresa que tem um propósito tem uma alma. Agora, é um trupicão, mas mais uma vez eu lembro que Trupicão ainda é uma marca em Minas forte. Gerais ainda é uma marca forte. E que Trupicão leva para frente, como diz em Minas Gerais. E considerando a crise ética, porque estamos passando, vocês acreditam que, apesar de ser terrível, dá para olhar por um viés positivo, quer dizer, sinaliza para as outras empresas, demais empresas, que de fato elas precisam seguir essas regras básicas de ética e também respeito com o meio ambiente, respeito com os funcionários, respeito com a sociedade, para que não sofram também esse mesmo tropicão, porque talvez elas não tenham a mesma força da Petrobras, por exemplo, que ainda assim consegue se manter como uma empresa forte. É uma sinalização? É pedagógico em alguma medida? Eu acho que é absolutamente pedagógico, sim. Quer dizer, tem um efeito lava-jato geral no Brasil. Eu acho que é pedagógico. Você tem que... todo mundo está muito preocupado. Eu lembro também aqui uma recente entrevista que eu fiz com um grande escritório de advocacia, enfim. Um dos sócios me falou que nunca teve tanta demanda por serviços de compliance. As empresas estão muito preocupadas em reforçar essa parte, em olhar para outros atributos, muito na parte de governança, de ética. Então, eu acho que é uma mudança de chave mesmo, né? As pessoas estão começando, não porque não fizessem, mas talvez antigamente não davam tanta importância. Eu acho que agora dava uma importância relativizada, não que não davam tanta importância. Eu acho que agora você tem um momento em que, escuta, a gente tem uma série de acontecimentos na sociedade e a gente tem também, eu insisto, internet, a rede social, que virou uma excelente plataforma de transparência. Quer dizer, você tem que ser ético, bom e com bons serviços. Quer dizer, não tem alternativa. E quando falamos em ética, exatamente do que estamos falando, né? Porque parece tão óbvio, tão simples, mas quando falamos em ética numa empresa, exatamente do que se trata? Eu tenho uma dúvida, Trois, já discuti isso com muita gente sobre o seguinte: se a gente deve colocar nos nossos mission statements, nos nossos valores pendurados na parede das empresas, ética. Eu tenho essa dúvida, né? Se ética é alguma coisa que deve estar exposta ou deve ser vivida. Meu pai me ensinou a ser ético. Será que eu preciso dizer para os outros que eu sou ético? Quando você diz que é ético, será que você está dizendo para se convencer disso? Quase como o chefe que fala que manda aqui sou eu. Mas exatamente. quando precisa falar é porque tem algum problema. Exatamente. Então, eu acho que é um princípio, uma bandeirada de táxi. A bandeirada de táxi. Você paga a bandeirada de um táxi e fica parado e não te vai para lugar nenhum. A bandeirada te leva a lugar nenhum, mas a bandeirada, ser ético, é essencial para você começar a fazer um trajeto. E ético em que níveis? Em todos. Nas relações com Relações com todos internas com os próprios colaboradores, em primeiríssimo lugar, mas em primeiríssimo lugar, acho que você tem que ser ético no sentido de não comunicar externamente aquilo que o teu consumidor interno, o teu colaborador não está preparado para entender. Eu volto a dizer que marca não é tapume. Se você não tiver o teu colaborador profundamente enraizado, disseminado, internalizado com os valores da empresa, você não faz a empresa andar para frente, você não vende o que você não compra, vamos dizer, em última instância isso. Empresas que têm um propósito, a gente tem feito isso em algumas ocasiões, tem mostrado a capacidade que ela tem de multiplicar os seus negócios, dado o engajamento dessas pessoas. E tudo isso baseado num princípio essencial, o Darcy comentou, de ser ético. Eu acho que isso é o ponto de partida, ser isso, não vamos a lugar nenhum. Falar de reputação corporativa, como é o caso desse estudo, é falar de alguma coisa que hoje no Brasil é extremamente atual.
Não as empresas que ganharam apenas, mas as empresas que ganharam são excelentes exemplos para inspirar outras a se pautar por isso. Eu podia até imaginar o seguinte: as que não ganham pode olhar com certa vaidade corporativa, com inveja, mas pode olhar de um jeito positivo, falando: meu Deus do céu, o que ela tem que eu não tenho? Né? Como é que eu posso perseguir essa busca, não de um prêmio obrigatoriamente, mas de uma postura inteligente dentro da sociedade? Bom, nós estamos falando sobre a importância das marcas fortes em momentos de crise. Estamos ouvindo aqui o Darcio Oliveira, diretor de redação da revista Época Negócios, e o Jaime Troiano, CEO da Troiano Branding. Essa construção de uma marca forte com base nesses princípios leva muito tempo para que, de fato, a marca convença e se estabeleça no mercado? Ou isso varia muito? Eu acho que leva algum tempo, sim. Você tem ali toda uma construção ali de novo, a prerrogativa, o bom produto, o bom serviço, e aí você vai lapidando esses outros atributos. Eu acho que leva um tempo, sim. Embora a gente tenha aqui, as startups deram uma acelerada no mundo. Então, às vezes, vem uma startup com uma marca muito grande, daqui a pouco ela já está em todos os meios, em todas as mentes, tal, como uma marca forte. Tal. Mas eu acho que sim, é uma construção. É sempre um trabalho de construção. Acho que leva um tempo para acontecer. Concordo 200% com o Darcio. Se a gente olhar, aliás, Darcio, as ganhadoras desse ano, todas elas são marcas que já têm uma história, têm consistência, tiveram lá talvez seus pequenos problemas, mas superaram, né? Nunca perderam um foco daquilo que elas sabem fazer bem, elas nunca jogaram, vocês me desculpem agora eu ficar falando alguns ditados, porque eu acho que eles são mais expressivos, nunca jogaram fora o bebê junto com a água do banho, eles sempre seguem caminhos muito claros, né? Não, Essa é conhecida. e essa história é verdade, se dão uma olhada na internet, vocês vão encontrar isso. De onde vem essa frase da Idade Média? Porque os bebês eram os últimos a tomarem banho naquelas tinas medievais, né? Então você ia limpar a tina e jogar o bebê fora. Então elas nunca fazem isso. As marcas poderosas têm um cuidado enorme de fazer o ano seguinte ser parecido com o anterior, mas mesmo assim de uma forma renovada. Nunca deixam de contar uma história nova, sempre alinhando uma coisa com a outra ao longo do tempo. Mas eu concordo 100% com o Darcio. Demora tempo, não é coisa que você faz da noite para o dia. Agora tem uma curiosidade, né, Jaime? Tem uma empresa que eu fui entrevistar, tem um diretor de update. É curioso isso, né? Você tem uma coisa assim, um cara que fica atualizado em tudo. Quer dizer, a marca também é outro atributo, né? A atualização, quer dizer, a capacidade de você ficar monitorando tudo ao mesmo tempo e se engajar nisso. Quer dizer, eu acho que esse é um Tem umas diretorias estranhas, tem uma tal que tem uma diretoria de não sei o que estruturada, né? Exatamente, tem uns nomes diferentes agora. Você sabe que A Elisa, aqui da plateia, fez uma pergunta aqui, e eu ia justamente perguntar sobre a percepção do consumidor, né? Se de fato o consumidor está preocupado com essas questões. A Elisa, ela pergunta aqui: quais os atributos da marca mais valorizados pelos brasileiros atualmente? Do ponto de vista assim, do consumo imediato, os brasileiros, o consumidor final, tem essa percepção? Agora é você, já. nesse trabalho que nós fazemos, a própria Tânia comentou, vários atributos são analisados para você compor depois uma média aritmética que define a posição relativa da empresa no ranking. Aliás, é um trabalho online muito bem feito. Estendo aqui os cumprimentos da nossa equipe para Offerwise. Eu sei que a Gabriela Cardosa deve estar por aqui, que é quem dirige e conduz esse projeto online. E nesse projeto, a gente não apenas pede para as pessoas dizerem de que marcas elas se lembram. Isso é uma fração da importância de uma marca. Mas admiração, confiança, qualidade de produtos e serviços, etc, etc, etc. São 9 atributos fundamentais. De todos eles, mesmo sendo uma análise da empresa do ponto de vista corporativo, o Darcio falou disso, você tem que considerar que a qualidade do serviço e do produto que você põe na rua é a pedra-chave. Sem isso, não há marca corporativa forte. Não há marca forte que resista a produto medíocre.
Mas além deles, você tem uma preocupação hoje cada vez maior das pessoas com o sentido de responsabilidade da empresa dentro da sociedade, responsabilidade da empresa da porta da rua para dentro, a capacidade de inovação, não inovação no sentido gratuito do termo, inovação porque a cada passo que a empresa dá, eu sei que ela está procurando me atender melhor, sempre dentro do meu foco, né? E tem um propósito, que é alguma coisa que cada vez nos nossos estudos há 8 anos vem ficando mais importante, que é uma frase do Aristóteles, pessoal, que dizia o seguinte, não dizia, né? Quando as suas autênticas qualidades se cruzam com as necessidades do mundo, aí nasce a tua vocação, ou o teu propósito, né? Portanto, propósito é aquilo que algumas empresas conseguem identificar como sendo essa interseção do que eu sei fazer bem com as necessidades que o mundo tem. Empresas que fazem isso e deixam isso claro, em primeiro lugar, da porta da rua para dentro, para depois da porta da rua para fora, conseguem dar esse salto e crescer pouco a pouco, como o Darcy falou, lentamente, mas consistentemente. Nós estamos ouvindo o Darcy Oliveira, que é diretor de redação Época Negócios, e Jaime Troiano, CEO da Troiano Branding, falando sobre a importância das marcas fortes em momentos de crise. E você está acompanhando um talk show com Jaime Troiano, que é CEO da Troiano Branding, e Darcy Oliveira, diretor de redação Época Negócios. Bom, tem 2 perguntas que eu acho que serão as 2 perguntas finais, por causa do tempo, que estão relacionadas com novas empresas, né? Então, por exemplo, o Eduardo Almeida cita aqui o caso do Uber, que chegou e rapidamente se estabeleceu, e aí a questão é uma grande inovação, acelera o que queima etapas, enfim, tem condições de construir uma marca. E eu vou aproveitar, já que o tempo está apertado, e emendar com a Júlia, dizendo como as grandes marcas devem enxergar os novos empreendedores. Eles são uma ameaça ou podem ser apoiados e trazidos para agregar inovação. Então vamos por parte. A gente está falando aqui da uberização, né? É isso, esse fenômeno. Acho que sim, acho que constrói uma marca muito rápido. Acho que a gente não vê só no Uber, a gente vê nas fintechs, ali no setor financeiro. Tanto é que os bancos estão preocupados com isso e tal. Eu falei há pouco tempo aqui que as startups estão acelerando um pouco o mundo e é isso que está acontecendo. Eu acho que tem sim uma marca que veio para ficar, quer dizer, tem toda a discussão de regularização, de regulamentação e tudo, mas é um fenômeno que veio e que está aí. Quer dizer, é um fenômeno que vem junto com o avanço de tecnologia, de internet, de redes sociais e tudo mais, dos aplicativos. O mundo está virando um grande aplicativo. E quem não se adaptar vai dançar. Quer dizer, eu acho que as marcas grandes têm que começar a olhar de outra forma para esse fenômeno que vem surgindo. E as marcas grandes, Jaime, elas podem se relacionar, essas marcas que chegam com essa força são uma ameaça, aquelas marcas que já estão tradicionalmente no mercado, consolidadas, e de que forma pode ser feita essa relação? Eu não sei se elas são uma ameaça ou se elas são uma forma de estimular o pensamento criativo dentro de uma empresa. Tenho essa dúvida, né? Até porque a ideia da uberização ou dessa inovação disruptiva pode surgir dentro de uma empresa, como acontece, né? Em muitas empresas. Aqui há empresas... Aliás, eu acho, às vezes, das que nós estamos aqui falando, como se estivéssemos ensinando o Padre Nosso para o vigário. Essas empresas que estão aqui, quase que não precisariam ouvir isso, elas já sabem disso, né? Então, a uberização é uma forma de pensar em como tendências sociais podem ser atendidas por projetos novos. Uber só é um sucesso porque essa necessidade latente já existia e foi captada muito bem por quem criou essa forma de transporte, né? Porque em outra época o Uber teria sido um grande fracasso, né? A necessidade de Uber, de WhatsApp e etc. e tal, surge no momento em que a necessidade existe e se tem consciência dela. Antes disso ela não teria necessidade ou utilidade para existir. Mas eu acho que não é uma ameaça, não. Eu acho que é um estímulo dentro da empresa para ela se desenvolver, para ela inovar e para ela ir para frente, né? É um estímulo à mudança, por exemplo, né? Recentemente a gente saiu com uma matéria sobre isso.
A Ambev lançou, por exemplo, que a gente até brincou, chamou a Casinha Ambev, que é uma startup para ficar pensando em inovações disruptivas e tal, nos mais variados campos. Então, o Itaú tem o Cubo, tem ali, você tem uma aceleradora de startups, enfim. E esse fenômeno foi muito bom para trazer mudanças para o mundo. Para falar, olha, parou, quer dizer, não é mais aquele gigantismo que tinha antigamente como sinal de marca forte, não é mais por aí. Quer dizer, talvez uma estrutura mais enxuta em determinados nichos de mercado funcione muito mais do que uma marca, do que uma estrutura gigantesca. Então eu acho que as grandes marcas, sim, concordo com você, estão aprendendo com esse movimento. Estão vacinadas, não tem a menor dúvida. Bom, a última pergunta, o Renato. Antigamente as marcas eram muito mais fortes, amparadas em sua história, mas hoje com as mídias sociais há uma vulnerabilidade maior. As redes sociais, elas deixam as empresas mais vulneráveis. Outro ponto, hoje há uma necessidade maior de posicionamento da empresa sobre temas que antes não eram necessários. Isso é interessante, né? Porque o contato é direto. Eu acho que com a comunicação mais veloz, com a democracia, com as redes sociais, com as plataformas digitais, toda a reputação da empresa, ela pode subir ou desabar numa velocidade extraordinária. Então eu acho que se a empresa não toma uma providência imediata com algo que aconteceu e tal, provavelmente não haverá muita possibilidade do estorno, desse prejuízo ali da empresa. O que a gente está falando aqui, na verdade, é de transparência. Você tem que mostrar a cara. Não tem jeito, não tem volta. Quer dizer, e isso eu acho que foi um avanço muito grande da sociedade. A gente, se me permite só um minutinho, Tânia, a gente teve uma matéria com o presidente, por exemplo, da Itambé, que sofreu um problema agora muito grave de um achocolatado que foi envenenado. Acho que todo mundo conhece a história, acabou, infelizmente, matando uma criança de 2 anos e tal. Não se sabia qual era o motivo, e depois ficou sabendo que ele foi envenenado por uma pessoa, por um consumidor, enfim. A empresa teve que... o que a empresa fez para poder... Ela imediatamente foi às redes sociais, à internet, falar com a população, ajudar as autoridades. Eu acho que eu estou contando isso porque eu acho que é uma questão de transparência. A marca tem que ser transparente, não pode se esconder. Em outras ocasiões, marcas se escondiam um pouco ou preferiam botar a culpa em outra pessoa. Até descobrir o caso, a marca deu as caras. Então, tem que ser rápido, né? Ser rápido, eu acho que isso é muito importante. Por falar em rápido, só acrescentar Sim. isso que o Darcy falou, que é perfeito, brilhante, mas que é o seguinte: esqueçam essa ideia clássica de que, olha, quando eu tiver um problema, quando houver uma crise, quando eu derramar um não sei o que no lugar onde eu não devo, etc., chame os meus assessores de imprensa e vamos fazer uma operação de treinamento de porta-voz para enfrentar a crise. O que eu acho é que as marcas precisam pensar sempre que no dia seguinte pode acontecer alguma coisa, ela precisa estar permanente preparada, ela precisa ser uma Sherazade. Não adianta se preparar, ou deixar de se preparar e apenas deixar no momento que acontecer. E no momento que acontece, eu acho que hoje as empresas têm 5 minutos para responder, e mais 5 minutos está atrasado para dar uma resposta. Não dá para brincar mais de índio morto, né? É isso. Muito bom, boa conversa. Perguntas inteligentes da plateia, muito bom. Bom, muito obrigada, Jaime Troiano, CEO da Troiano Branding, e o Darcy Oliveira, que é diretor de redação da revista Época Negócios. Obrigado, muito obrigada aos dois.